Olá, amados! Mais um vídeo sobre as direções no xamanismo. Nós estamos aprendendo um pouco sobre a cosmologia das rodas pelo olhar dos cabelos trançados. Essa etnia fantástica dos índios norte-americanos. Então, continue com a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a direção norte. Mas antes eu quero te lembrar o seguinte. Lá no vídeo anterior, a gente falou sobre o sul, que é justamente a chegada aqui na Terra, a nossa criança, quando a gente aterrissa no mundo material. Depois que a gente observa essa criança, que a gente é recebido e tratado com muito amor, porque o primeiro caminho é o caminho do curador, que acolhe essa criança ferida, essa criança divina, essa criança mágica, a gente sobe para a direção norte. Pelo olhar dos cabelos trançados, esse é o desenho, de sul para norte. Sabe aquela expressão que talvez você tenha ouvido na sua infância ou até na vida adulta? Você tem que ter um norte, ou seja, uma direção. E essa expressão é usada exatamente por causa disso, porque é no norte que a gente firma o nosso objetivo. E por isso é chamado também do caminho do guerreiro. O caminho em que a gente vai vencer as nossas batalhas para empreender as lutas justas a fim de alcançar os nossos objetivos mais importantes. Qual o animal que está repousado na direção norte? O búfalo branco. E qual a história desse búfalo branco? E afinal, Olívia, por que tem um animal associado a cada direção? Esses animais, eles contam histórias a respeito das direções. E a história do búfalo é porque ele se entrega à humanidade em sacrifício para morrer e ser transformado em alimento e vestes. Pelo xamanismo, antigamente, os animais também falavam, junto com os humanos. Mas veio uma nevasca muito grande e intensa, e por causa dessa nevasca não tinha mais os frutos, nem legumes, nem verduras, nem nada que pudesse alimentar o homem. Ele estava desabrigado, ele não tinha moradia, passava muito frio e fome. Até que, num conselho reunido por todos os animais, o búfalo branco resolveu se voluntariar e se entregar para o homem em holocausto, para que o homem pudesse sacrificar o seu corpo, comer a sua carne e vestir a sua pele. O norte diz, ainda que tenha sacrifícios, que esses sacrifícios e lutas sejam para o sustento maior, um objetivo maior, uma vitória justa e íntegra. Quando a gente precisa desenvolver o arquétipo do guerreiro, é porque a gente está precisando estar em equilíbrio. É o momento em que a gente sustenta os nossos sonhos e a realidade que possa avançar contra os nossos sonhos. É o momento em que a gente empunha a lança e as armas para enfrentar todas as oposições à nossa felicidade. Ah, por falar nisso, já está inscrito? Que maravilha! Então aproveita e curte logo. Mas se você não é inscrito, faz isso agora. Se inscreve e lembra de ativar o sino de notificações, porque toda quarta-feira a gente sobe um vídeo novo e eu tenho certeza que você vai querer acompanhar essa série e outras tantas que o Universo de Luz prepara com todo amor para você. Vai lá! Voltando ao assunto. Quando a gente pensa em combate, em força, em potência, a gente vai precisar desenvolver firmeza, coragem, destemor, decisão. Uma pessoa norteada é uma pessoa que sabe onde quer chegar. Mas muitas vezes a gente empreende batalhas que não são tão positivas ou são mais armadilhas do ego. E quando a gente trabalha esse arquétipo do guerreiro, a gente vai saber bem a distinção entre a nossa sabedoria e o nosso ego. E por isso que no corpo a representação é a cabeça.
Se a gente tem no sul os pés, porque é o momento que a gente finca os pés na terra, quando a gente se direciona ao norte, a gente vai elevar, estruturar a nossa mente. E por isso que o corpo trabalhado é o corpo mental. O elemento é o ar. Afinal, é a residência dos nossos pensamentos. Então, de posse dessas informações, atento ao ar, aos pensamentos, ao seu corpo mental, à força do búfalo e aos objetivos que você deseja alcançar, o guerreiro irá se desenvolver com maestria. E uma das formas de a gente trabalhar e cuidar desse caminho do guerreiro é utilizar um bálsamo de cura que é dançar. Acredite se quiser. O guerreiro precisa dançar e é por isso que antes de grandes batalhas haviam as danças da guerra. Assim como existem as danças do acasalamento. Existe dança da chuva, dança da colheita. Toda nação indígena, toda a origem xamânica vai passar pelos movimentos de dança. E isso é incrível, porque até para se preparar para um duelo ou um combate, havia essa tradição em que se dança para invocar as forças e potências do seu objetivo a ser alcançado. E como fazer isso? Dance livremente, mas de preferência com os pés descalços e sempre num chão que não seja de piso, com força, alternando. Falando nisso, por mais incrível que possa parecer, a gente vai entender que o guerreiro vai chamar a gente para uma meditação de pé. Mas é lógico, se ele tem que estar pronto para o combate. E qual vai ser essa meditação? A sugestão nossa é que você encontre uma posição de yoga que se chama árvore, que é ficar em um pé só. Então, ficar de um pé só para manter a outra parte do seu corpo em completo equilíbrio, de olhos abertos, porque precisa buscar o guerreiro a persistência, a manutenção, ou seja, constância. Para desenvolver o arquétipo do guerreiro, há que se haver constância na modificação dos hábitos, na alteração de conduta para um caminho mais feliz. E qual é o prêmio? Eu quero ser feliz agora. Então o guerreiro luta pela sua felicidade, que é garantia de vida trazida pelo próprio Grande Espírito. Então, eu convido você a me acompanhar numa simples meditação, que eu tenho certeza que irá ajudar bastante você a desenvolver esse caminho do guerreiro. Você vai ficar de pé em um pé só e vai dobrar a outra perna apoiando o pé no centro do joelho. E busque um equilíbrio. Se você precisar segurar em algum lugar no primeiro momento, não há problema, tá tudo bem. E agora eu quero que você mantenha os seus olhos abertos, mantendo-se firme e pense simplesmente na sua integralidade. Eu quero que você se visualize como uma árvore, com um tronco e seu corpo completamente relaxado, pousado nos seus pés. Que a força do elemento ar, que o seu corpo mental dance em alegria e paz e serenidade. Que você encontre com seus ancestrais e guias nessa reflexão divina do alto da tua cabeça, do chakra coronário, em que a luz se faz presente. E que você possa estabelecer as batalhas que você merece lutar e dispensar aquelas vazias. Firmeza, segurança, estrutura, assistência, sabedoria e uma profunda gratidão. O caminho da sabedoria é o caminho da gratidão, é o caminho do guerreiro. E aí, gostou desse vídeo? Eu amei fazer. Então dá o seu like, partilha com as pessoas que você sente que tem a ver com esse conteúdo. Multiplique luz. No próximo vídeo a gente se encontra. Arrou!